Eu estava falando de sociedade simples. Quero saber se eu já expliquei sócio remisso e sócio retirante e ato ultra vires. Já falei disso aqui? Não. Então, me ajuda aí, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Aí, ó, direito de retirada. Eu estou aí, exatamente aí. E expliquei o artigo 999. Beleza, já me ajudou bastante. Hoje nós vamos estudar alguns conceitos muito importantes na sociedade simples. E esses conceitos, embora sejam da sociedade simples, serão utilizados naquelas aplicações subsidiárias para outras sociedades. Então, a gente vai falar de retirada, a gente vai falar de remissão, a gente vai voltar a falar de ato ultra vires, a gente vai falar de resolução da sociedade e de dissolução da sociedade. Nós vamos usar esses conceitos para tratarmos dos próximos pontos aqui que versam sobre sociedade simples. Vocês já conseguem enxergar aí os meus slides. Eu vou só replicar aqui para vocês na página certa. No slide certo. Pronto. Antes, até sem slide, eu quero explicar para vocês a diferença entre sócio retirante, e aí esse tema vai cumprir aí a informação acerca da retirada ou do direito de retirada, e vamos explicar também o que é sócio remisso, e daí você vai entender o que é remissão, e vai ver que não é um direito, é uma punição. Então, no seu caderno, se você quiser colocar assim, retirada, diferente ou versus, remissão, é uma boa ideia. Pode puxar uma setinha e colocar que retirada é um direito e que remissão é uma punição, é uma sanção. O que é o direito de retirada e como ele está regulamentado no Código Civil? O direito de retirada garante a liberdade do sócio de deixar de compor os quadros da sociedade. Então, com a mesma autonomia de vontade que eu tenho para ser sócia, eu preciso ter para deixar de ser sócia. Isso é liberdade, isso é autonomia de vontade. Entretanto, o Código Civil regulamenta o direito da retirada do sócio conforme artigo 1029 do Diploma Civil. O artigo 1029 versará dessas informações que eu estou te explicando. Alguém desliga o telefone, o áudio, por favor? É Laura. Vou bloquear aqui. Pronto. O artigo 1029 trata dessa retirada, entretanto, traz obstáculos para o sócio sair de uma sociedade por prazo determinado. Então, vamos organizar o raciocínio aí. Primeiro, você precisa perguntar ao sócio se ele quer se retirar de uma sociedade por prazo determinado ou de uma sociedade por prazo indeterminado. É que, se ele compuser uma sociedade por prazo determinado, ele vai ter alguns empecilhos. Ele vai ter que propor uma ação para provar
o justo motivo da sua saída. Então, o sócio só poderá se retirar de uma sociedade por prazo determinado, comprovando-se judicialmente a justa causa. Se, diferentemente, esse sócio compuser uma sociedade por prazo indeterminado, ele vai ter uma maior liberdade para a sua saída. Basta que ele notifique os demais sócios com uma antecedência mínima de 60 dias. Confira comigo aí na tela a letra do artigo 1029, que vai servir como uma repetição às informações prestadas por mim agora há pouco. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante a notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando-se judicialmente a justa causa. Então, organize essas informações, porque é importante que você identifique se esse sócio é sócio de uma sociedade por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Caso aconteça a retirada de um sócio de uma sociedade por prazo indeterminado, a maioria dos demais sócios, nos 30 dias subsequentes a esta notificação, poderão optar pela dissolução da sociedade. Nesse sentido, veja o parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Claro que isso só acontece com a sociedade por prazo indeterminado, porque em relação à sociedade por prazo determinado, o sócio vai ter que propor aí uma ação judicial, não vai cumprir o aviso através de uma notificação aos demais sócios. Até aí, todos entenderam o que significa retirada de sócio e quais as observações que você precisa verificar num caso concreto? Vou explicar, portanto, a diferença agora para a remissão, que nos faz identificar um sócio como sendo sócio remisso. Remisso com SS, pelo amor da gramática. Veja, para eu te explicar sócio remisso, eu tenho que começar a explicação de uma maneira um tanto quanto diferente. E aí eu vou te conduzir para as obrigações que o sócio tem, os direitos e as obrigações perante a sociedade. Já já nós vamos estudar outros artigos, mas eu quero deixar aqui tão somente na tela o artigo 1004. Você vai me ouvindo e acompanhando a letra do referido dispositivo, 1004 do Código Civil. Não existe a possibilidade de alguém ser sócia ou sócio sem participação na sociedade. Tudo bem que essa participação pode ser através de dinheiro, de bens suscetíveis de valoração pecuniária, e para a sociedade simples, também pode ser através de prestação de serviços. A participação do sócio pode acontecer mediante prestação de serviços. Eu até já te disse em alguma aula passada que nós não admitiremos a participação do sócio mediante prestação de serviços se eu estiver analisando a sociedade limitada, a sociedade comandita por ações e a sociedade anônima. Mas, na sociedade simples, que é o caso, admitimos sim
que alguns sócios possam participar através da prestação de serviços. O contrato social, por sua vez, vai prever o prazo e a forma através da qual esses sócios se obrigam. Então, vamos imaginar, ficticiamente, que nós todos, 23 pessoas, 24 comigo, somos sócios em uma sociedade. Cada um se obrigou perante a sociedade de uma forma. Esté pode ter se obrigado através de dinheiro no valor de 20 mil reais. Danilo pode ter se obrigado por prestação de serviços. Elô pode ter se obrigado cedendo um patrimônio seu, um carro, no valor de 50 mil reais. Cada sócio vai participar, seja com bens, com dinheiro, seja com prestação de serviços. Ninguém é sócio da sociedade com zero cota. E é exatamente o contrato social que vai indicar quem são os sócios, qual é o capital social, como cada sócio vai participar da sociedade e qual o prazo para os sócios realizarem essas suas obrigações de contribuírem com a sociedade. Vamos supor, agora, que a nossa sociedade estabeleceu, de acordo com a nossa vontade, prazo para que todos os sócios façam os seus investimentos, as suas participações, até o dia 31 de janeiro de 2020. 31 de janeiro era o prazo para quem se obrigou com prestação de serviços fazê-lo, quem se obrigou com bens fazê-lo, quem se obrigou com dinheiro também fazer. 31 de janeiro era esse prazo. Érico e Ailton são os administradores dessa sociedade. E eles se envolveram com tantas coisas, né? Foi inaugurada a sede, protocolos de documentação, empregados, alvarás, enfim, eles não se atentaram para analisar, para verificar quem cumpriu a sua obrigação de integralizar até 31 de janeiro e quem se tornou inadimplente porque não honrou com essa obrigação. Só fez isso hoje, 16 de abril de 2020. Identificou que nesta sociedade Flavinha, Ivana, Eugênio e Lessa, para não ficar gozando com a cara de Eugênio, não integralizaram o que se comprometeram. Então, cada um aí se comprometeu com alguma coisa. Flavinha, Ivana, Eugênio e Lessa. E, apesar do prazo ser 31 de janeiro, até hoje, dia 16 de abril, esses sócios não cumpriram com os seus compromissos perante a sociedade. A sociedade, então, deverá notificar esses sócios que estão inadimplentes. O artigo 1004 do Código Civil garante a esses sócios o direito à última chance. Esse direito à última chance existirá durante 30 dias. Então, a sociedade notifica esses sócios que estão inadimplentes e só se eles permanecerem inadimplentes 30 dias depois da sua notificação, é que eles serão considerados sócios remissos. Então,
acompanhe comigo. O sócio remisso é necessariamente um sócio inadimplente, mas não é qualquer sócio inadimplente, não. É o sócio inadimplente que foi notificado e que, mesmo tendo transcorrido o prazo de 30 dias, não honrou com a sua contribuição perante a sociedade. Vamos imaginar que hoje a sociedade, através dos seus administradores, notificam Flávia, Ivana, Eugênio e Lessa. Significa dizer que, considerando que eles foram notificados hoje, receberam essa notificação hoje, eu vou começar a contar esse prazo de 30 dias. E durante esses primeiros 30 dias eu não posso chamar ninguém de remisso. Eles são tão somente inadimplentes. Agora, vamos imaginar que passados os 30 dias, então eu já estou aí, ó, no dia 20 de maio, já passou muito mais do que 30 dias, 30 e poucos dias. 20 de maio e Flávia e Ivana honraram seus compromissos. E Lessa e Eugênio permaneceram inadimplentes. Conclusão: Ivana e Flávia jamais poderão ser chamadas de sócias remissas. Elas foram, sim, inadimplentes. Do dia 1º de fevereiro, porque o vencimento foi dia 31 de janeiro, então, do dia seguinte, elas já são inadimplentes. Só que elas honraram o compromisso e não alcançaram esse status de remissas. Agora, os meninos são sócios remissos, porque, passados 30 dias da notificação, mantiveram-se inadimplentes. Quais são os tratamentos jurídicos e os efeitos que o direito empresarial confere a esses sócios remissos? Eles deverão responder pelos danos emergentes da sua mora. Mora é demora, então, do atraso. Eles serão responsáveis pelos danos decorrentes desse atraso. Agora, é possível que, verificada esta mora, a maioria dos demais sócios possa escolher, ao invés de imputar esses danos decorrentes da demora aos sócios, então, ao invés de cobrar deles a indenização, a maioria dos demais sócios podem preferir pela exclusão, expulsão do sócio remisso ou por reduzir-lhe a sua cota-parte já integralizada, aplicando-se naturalmente as alterações no contrato social, as respectivas averbações, e é exatamente isso que disciplina o parágrafo 1º do artigo 1031. Então, vamos aí com calma nesses últimos exemplos. Esquecendo, portanto, Flávia e Ivana, que foram inadimplentes, mas não remissas, e analisando tão somente a situação de Eugênio e Lessa. A maioria dos demais sócios, na verdade, os demais sócios vão se reunir. Se a maioria preferir, ao invés de cobrar dele essa indenização decorrente dos danos gerados à sociedade pela demora, pela mora, a maioria dos demais sócios pode decidir por expulsar esses sócios remissos, ou, se for o caso, reduzir-lhe a cota-parte já integralizada. O que é isso? Opção número 1. Eugênio tinha que integralizar 50 mil reais. Só que ele só integralizou 20 mil e está remisso num montante de 30 mil reais. Se a maioria dos sócios quiser, pode expulsar Eugênio,
mas também pode reduzir a cota de Eugênio ao que já foi integralizado, 20 mil. Então, Eugênio tinha que integralizar 50, já integralizou 20 mil. Eu reduzo a cota, a parte de Eugênio, e da participação que ele tinha de 50 mil cotas, agora só terá 20 mil cotas. Claro que eu vou ter que fazer uma alteração no contrato social. Alteração de que forma? Bem, vou ter que apurar se outro sócio vai querer integralizar essa parte de Eugênio. Vamos imaginar que Elô, que tinha 20 mil cotas, já integralizou, inclusive, a sua parte, deseja integralizar essa cota ou essa participação não integralizada por Eugênio, os 30 mil. Como é que eu vou ter que fazer nessa alteração de contrato social? O capital social não vai mudar, falar 200 mil reais. Só que no contrato originário, dizia que Eugênio tinha 50 mil reais e Elô 50. Como Eugênio integralizou 20 mil e eu quero reduzir de Eugênio 30 mil, e Elô vai adquirir essas cotas de Eugênio, nessa alteração do contrato social, Eugênio ficará com 20 mil cotas, porque ele está inadimplente de 30, e Elô, que vai comprar essas 30 mil cotas, passará a ter 50 mil cotas de participação societária. Vou fazer isso através de alteração do contrato social, com averbação no cartório de pessoa jurídica, porque eu estou falando em uma sociedade simples. Se eu identificar um sócio, sei lá, Lessa, que nada integralizou, naturalmente só vai restar ou que ele pague esses danos decorrentes da mora, ou que ele seja excluído da sociedade, porque não tem como reduzir a cota parte dele, já que ele nada integralizou. Até aí, tudo bem, meus queridos? Conseguiram entender esse conteúdo? Ok. Acho que eu fui bem lenta, inclusive, para você entender. Já estudamos, então, sócio remisso e sócio retirante. Ô, Agora, Bruna, Bruna, oi. bom dia, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho, meu atrasado, estava tentando entrar aqui na aula, não estava conseguindo. Só repete para mim as consequências com relação à questão do sócio retirante, por favor. Não, na verdade, a retirada do sócio, por vontade dele, vai gerar uma alteração no contrato social, em face desta saída. Agora, o que eu vou ler também agora para você, mas já adiantando, porque sua pergunta foi oportuna, é que a responsabilidade acontecerá em qualquer das hipóteses, seja na retirada do sócio, seja porque o sócio é remisso, pelas obrigações sociais que já existiam antes da sua saída, por algum motivo. Portanto, aquelas obrigações que a sociedade se comprometeu no momento em que a pessoa ainda era sócia, fará dele, mesmo após a sua saída, fará dele responsável pelos próximos 2 anos. Então, o sócio manter-se-á responsável pelas obrigações sociais pelos próximos 2 anos. Nós vamos falar disso tanto no artigo 1003 do Código Civil, quanto no artigo 1032. Vou ler daqui a alguns minutos o 1003 e no finalzinho da nossa aula o 1032. Voltando aqui para direitos e obrigações dos sócios. Vocês já sabem que as obrigações dos sócios estão estabelecidas no contrato, então elas começam imediatamente a partir da assinatura do contrato, se esse contrato não fixar outra data, e só terminam quando houver a dissolução da sociedade com a liquidação das cotas, porque assim serão extintas as responsabilidades sociais.
O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. E essa regra existe porque a sociedade simples é uma sociedade de pessoas. Então, é preciso consultar os demais sócios diante da cessão de cotas, da alienação da participação da sociedade, porque este é a característica marcante para uma sociedade de pessoas. Lembrando que só a sociedade anônima e a sociedade comandida por ações não são sociedade de pessoas. As demais sociedades, todas, são sociedades de pessoas. Vocês já ouviram de mim que o capital social, ele é formado pela união, pela soma dos investimentos dos sócios. Então, se nós todos somos sócios, o capital social estará integralizado, isto é, totalmente formado, quando cada um de nós e todos nós honrarmos esses nossos compromissos de compor o capital social, de integralizar a nossa cota-parte. Já disse a você que o capital social poderá ter prazo para ser integralizado, e a gente vai verificar isso no próprio contrato social. Ficticiamente também, cada sócio será titular de determinado número de cotas. Então, se eu integralizei 10 mil reais, essa minha integralização estará representada por uma quantidade de cotas. Quantas cotas? Eu não sei. Eu vou ver no contrato social. Eu posso ter lá que todas as cotas são no valor de R$ 1. Então, se o capital social é de 500 mil reais, eu posso ter 500 mil cotas no valor de R$ 1. Ou posso ter 500 cotas no valor de R$ 1.000. Quem vai disciplinar quantas cotas terá o capital social e qual o valor dessas cotas é o próprio contrato. O que importa aqui é você saber que tem que ler o contrato para descobrir quantas cotas existem, ou seja, o capital social foi dividido em quantas cotas e qual o valor dessas cotas. Só não perca de vista duas coisas. A soma das cotas tem que dar o capital social. Se eu somar as cotas de todo mundo, tem que dar o capital social. Então, o capital social é dividido em cotas e a soma de todas elas coincide com o capital social. E que esses sócios estão representados através de um número de cotas. Essas cotas, inclusive, podem ser doadas ou vendidas. Eu acabei de falar para você, então, sobre cessão de cotas. Acho até que já tinha dito isso antes. A cessão de cotas, cessão vem do verbo ceder, essa cessão representa a transferência dessas cotas, e essas transferências podem acontecer mediante doação, que é a cessão gratuita das cotas, ou mediante venda das cotas, que é a cessão onerosa dessas cotas. Seja com a cessão gratuita ou onerosa, qualquer das duas, não importa. Veja bem, se eu sou sócia e estou cedendo todas as minhas cotas, não importa se eu dei ou se eu vendi, mas se eu transferi todas as minhas cotas a outra pessoa, eu estou falando de cessão total de cotas. E se você estiver acompanhando o meu raciocínio, você tem que concluir
que a cessão de cotas é também uma hipótese de saída, de retirada do sócio da sociedade, porque não existe possibilidade dele se manter na sociedade com 0 cota. Eu tinha 10 mil cotas, vendi as minhas 10 mil cotas, eu não continuarei sócio, não. Vai ter que fazer a alteração do capital social para constar a minha saída e quem entrou na sociedade, ou se ninguém entrou, porque alguém que já era sócio adquiriu essas cotas, então esse alguém vai aumentar o capital social, aí é outra história, mas eu não mais serei sócio. Agora, se eu vender ou doar tão somente parte das minhas cotas, eu permanecerei sócia, mas ainda assim haverá necessidade de fazer uma alteração no contrato social, porque essa alteração vai ter que diminuir a minha participação na sociedade. Eu posso ter vendido as cotas para alguém que já era sócio, e posso ter vendido para as cotas para alguém que nem era sócio. Tudo bem que se eu fizer isso, vou precisar da anuência dos demais sócios. Já falamos disso. Já estudamos, inclusive, o 999 do Código Civil. Se eu vender as cotas para alguém que já é sócio, eu não vou estar ampliando o quadro dos sócios. Eu só vou estar redistribuindo a participação na sociedade. Vamos imaginar que Matheus já era sócio, ele tinha 10 mil cotas, eu tinha 50, quis vender 10 mil cotas a Matheus. Vou ter que fazer o contrato social, uma alteração do contrato social, porque de 50 eu passarei a ter 40 mil cotas, e Matheus, que tinha 10 mil cotas, passará a ter 20 mil cotas. Se a sociedade permitir, os demais sócios, né? Se os demais sócios permitirem que eu venda essas cotas para um estranho, aí a gente vai ter ampliação no quadro de sócios. E, igualmente, haverá alteração do contrato social. Note que, então, eu já expliquei aí para você essa abordagem, inclusive, sobre cessão total de cotas e cessão parcial de cotas. Vou só ler o artigo 1003 do Código Civil, que vai te comprovar esta minha fala. A cessão total ou parcial de cota, sem correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes, nem quanto à sociedade. Veja que aí eu exijo a alteração do contrato e o seu registro. Na verdade, uma averbação, porque mudou a situação que existia antes. Parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente. Quem é o cedente? O sócio que vende, o sócio que cede. Então, quem cedeu as cotas responderá solidariamente com o cessionário, isto é, aquele que adquiriu as cotas, ou por doação ou por compra, perante a sociedade, pelas obrigações que tinha como sócio. Então, há minutos atrás, quando eu respondi aí a Laura que essa responsabilidade era solidária pelos próximos 2 anos, em relação ao sócio que se retirou, está aí a primeira comprovação. Depois eu leio o 1032, que vai dizer a mesma coisa. Até 2 anos depois de averbada a modificação no contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha
na época em que ele ainda era sócio. Beleza, meus queridos? Ótimo. Avançando, então, vou falar Bruna, de... Oi. nesse caso aí, dessa responsabilidade aí solidária, seria da retirada, é isso? Que eu tinha te perguntado no finalzinho no. A retirada também, mas a retirada você consegue essa comprovação mais específica no 1032. Entendi. O 1003 se refere a uma responsabilidade em decorrência de qualquer cessão. Cessão por doação, cessão por venda, cessão ainda fazendo permanecer o sócio na sociedade, cessão de todas as cotas, e isso vai gerar a saída, a retirada do sócio. Então, eu abarco tudo isso. Agora, o 1032 fala, deixa eu botar aqui para você ver, é bom que vocês estejam aí com os artigos, mas o 1032 fala expressamente em retirada. A retirada, a exclusão ou a morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após averbada a resolução da sociedade. Eu não queria ler isso agora, porque eu ainda vou explicar resolução, nem nos 2 primeiros casos, pelos posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer averbação. Então, só para dizer, por enquanto, que a retirada também segue essa linha da responsabilidade por 2 anos após a averbação desta saída, desta retirada. Bem, voltando aqui, eu quero continuar falando das obrigações que os sócios têm, mas agora de participar das atividades, né, das ações, dos atos da sociedade, e especificamente das deliberações. Estou colocando aí na tela o artigo 1010, porque é sobre ele que eu quero falar a partir de agora. Vocês sabem que em um contrato social devemos cumprir diversas informações, obrigatoriamente diversas informações. Uma dessas informações é listar, naturalmente, todos os sócios, o capital da sociedade, quanto cada sócio contribuiu, o prazo para essa integralização. Preciso também fazer constar quem vai ser a pessoa física ou as pessoas físicas dos administradores. Só quem pode administrar uma sociedade é a pessoa física. Massa. Esta pessoa física ganhará poderes. E aí eu me lembro que eu já tinha introduzido esse pensamento com vocês. O administrador terá poderes que foram outorgados pelos sócios conforme contrato social. Esses poderes estabelecerão aí o limite de atuação do administrador judicial. Só que vocês sabem que esse administrador judicial não vai poder decidir tudo. Diversas são as vezes que temas devem ser discutidos, votados, deliberados em assembleia de sócios. E você pode se convencer de uma forma técnica, mas igualmente correta, se eu fizer para você uma comparação com o que você vê no seu condomínio. Se você mora em um condomínio, seja de casas ou de prédios, você vai ver diversas reuniões, que são assembleias, conforme a pauta, edital publicado, vai votar lá determinadas propostas ou ações que se desejam executar no prédio. E nem sempre essas decisões podem ser monocráticas por parte do administrador. Por isso, você vê a designação de assembleia para os condôminos votarem acerca da aprovação ou não dessas propostas.
Da mesma forma, é no direito das sociedades. Nem tudo o administrador pode resolver, e por isso é possível ou é necessário deliberações em assembleias de sócios. Artigo 1010. Quando por lei ou por contrato competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos, contados segundo o valor de cada um. Me lembro perfeitamente que eu já expliquei tudo isso para você, expliquei, inclusive, de uma clínica de médicos que eu presto consultoria, não disse isso? Quando eles votam, se der empate, eu já falei isso aqui, me ajude. Ou eu só falei de noite? Não? Ah, então ótimo, só falei de noite. Eu repito. Se eu já falei, eu repito, a maioria, na verdade, todo mundo está dizendo que eu não falei, então vamos falar com calma. Os sócios vão deliberar, como eu estava falando, sobre vários assuntos em assembleia. Deixa eu te contar um caso interessante, e foi exatamente por conta dessa situação que essa clínica de médicos me contratou. Eu vou até pegar aqui uma anotação que eu fiz para a turma da noite, que aí eu te mostro, você vai entender, já que eu estou aqui sem o quadro. A situação, o caso concreto era assim, uma clínica formada por 5 sócios, eram 5 médicos. Olha aqui, ó, eu fiz um círculo, não sei se você enxerga muito bem, mas eu fiz um círculo para representar aqui esses sócios. Assim é melhor. Esses sócios. Sócio 1 tinha 25% do capital social. Sócio 2, 25% do capital social. Sócio 3 também. O sócio 4 e o sócio 5 tinham tão somente 12,5% do capital social. Até aí, tranquilo. E um deles, esse sócio 5 aqui, por exemplo, fez uma ligação para mim dizendo assim: doutora Bruna, bom dia, eu fui indicado para procurar a senhora, é que eu sou sócio de uma clínica e nós estamos com o seguinte impasse. Colocamos no contrato social que a administração desta sociedade era exercida em conjunto por todos nós, 5 sócios. E que, portanto, as deliberações seriam decididas em maioria. Eu já expliquei para você o 1010, então essa maioria, eu já coloquei na tela aí o 1010, esta maioria dos sócios dos votos, corresponde a mais da metade do capital social. Então, eles disseram assim: decidimos realizar a administração da sociedade em conjunto, todos os 5 sócios, e as deliberações seriam tomadas por maioria, lembrando que essa maioria corresponde a mais da metade do capital social. Está aí na sua tela. Beleza. Aí continuou um dos sócios que estava comigo na ligação. Acontece, doutora, que chegou determinado momento, a gente começou a ter problemas internos, discussões entre nós, sócios. E essas discussões, um tanto quanto, incisivas, acirradas, 5 médicos brigando, você já sabe como é que é, dentro de uma sociedade, cada um se sentindo mais rei do que outro. Formou-se, na verdade, foi um gueto, 2 guetos dentro dessa sociedade. O sócio 1 era coligado com o sócio 2, por isso eu achurei aqui de amarelo. E o sócio 3 se coligou com o sócio 4 e o sócio 5.
Aí foi que começaram os nossos problemas. Porque em todas as votações, doutora, dava empate. O sócio 1 e 2 coligado votava igual, e o sócio 3, 4 e 5 votava em conjunto. Então, toda a decisão que a gente, toda a deliberação que a gente tinha, dava empate, 50% e 50%. E aí, as decisões da sociedade começaram a se travar, porque nada era decidido, dava empate, e a gente não desempatava, não fazia nada, não desempatava nunca. E por isso me procuraram, esses sócios me procuraram. Esse foi a fala dele. Aí eu disse, tudo bem, eu preciso marcar uma reunião com vocês, porque você é um só desses 5, e eu preciso marcar uma reunião. Aí ele já começou assim, senhora pode vir até nós? Aí eu, sim, vou aumentar os honorários, inclusive, né? Sim. Outro detalhe, doutora, só pode ser domingo. Olha, eu fiz uma reunião domingo de noite, ninguém merece, mas eu compensei no preço que eu cobrei, porque, pô, domingo de noite, velho, uma reunião de sociedade de 5 médicos brigando e eu no fogo cruzado. Mas, na verdade, eu tive que fazer quase que uma aula para eles. Deixei o sócio que me telefonou pirado de raiva. Não por culpa minha, você vai entender. Ele estava esperando, naturalmente, que eu falasse algo que beneficiasse ele. E, no final, os sócios, 3, 4, 5, ficaram morrendo de raiva, mas não tiveram jeito, gostaram de mim e me contrataram. Inclusive, eu sou advogada dessa sociedade até hoje. E esses 2 sócios aqui se sentiram com ar de vitoriosos. Sabe por quê? Na verdade, esses sócios estavam votando há um ano, fazendo assembleias, e achavam que não estavam decidindo nada. Por achar que a votação dava empate, simplesmente eles se retavam na reunião, acabavam a reunião e nem faziam ata dessa assembleia. E eles ficaram pirados, porque os 3 ficaram pirados, porque na minha explanação eu demonstrei para eles o que dispõe o artigo 1010 do Código Civil, e o que eu disse para eles é que, se eles tivessem a ata dessas assembleias, na verdade, havia decisão em todas as reuniões. E em todas as reuniões que deram empate, quer dizer, que em um primeiro momento deram empate, o código me apresenta um critério de desempate pelo número dos sócios. Então, se desta decisão sufragada couber empate, prevalece, na verdade, alcançar empate, prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios. E se o empate persistir, decidirá o juiz. No meu exemplo real, não persistiu, porque de verdade existiam 5 sócios. Mas se eu tivesse 4 sócios, ou um número de sócios em número par, em que eles se dividissem, não ia ter alcançado a maioria absoluta, também na divisão aí pelo número de sócios, estaria mantido o empate, quem tinha que decidir era o juiz. Por que que os 3 sócios ficaram chateados com a minha fala na reunião? Porque eles passaram a saber que tudo que eles se manifestaram era a aprovação daquela assembleia. Só que eles não fizeram ata. Vocês acham mesmo que agora esse sócio número 1 e nosso sócio número 2 vão querer fazer atas retroativas, oficializando a vitória dos outros 3 sócios? Claro que não. E eles não quiseram mesmo. Então, foi um ano, sei lá, de tempo perdido, de nada decidido,
mas daquele momento em diante eles sabiam que se eles não fossem mais, digamos assim, harmoniosos entre si, os três sócios coligados estariam aí com a carta na mão, em que pese, ao fim dessa reunião, os sócios 1 e 2 tenham saído contentes, porque nas deliberações passadas não prevaleceu a decisão dos três, porque não tinham ata, eu também senti um sentimento de subserviência dos sócios 1 e 2, que tiveram que baixar a sua bola e estarem mais propensos ao diálogo, porque não haveria mais empate na próxima deliberação. Na próxima deliberação, se o empate permanecesse, o que pensaram os três sócios, esse pensamento serviria para decidir a votação. Ok, meus queridos? Todo mundo entendeu aí o 1010 do Código Civil? Leiam o artigo 1010 e vocês vão comprovar essa explanação que eu acabei de fazer. Bruna? Oi. Você poderia repetir só esse parágrafo, acho que é o segundo, que ele fala da questão do... Esse último aí, que a gente acabou de explicar. Não, Eu na sou verdade, aqui. o último não é o que eu estava Não, parece que eu explicando. aqui agora. Eu repito os dois, né? Algumas pessoas estão dizendo aí que travou, deve ter sido a sua internet. Eu estava... Não, perdão. É isso mesmo. Porque a senhora falou que, no caso, a senhora está explicando a maioria absoluta, não é isso? Que seria mais da metade do capital. Isso daí eu entendi. Que é 50, no mínimo 50,00001% Isso daí da eu entendi. participação social. Aí a senhora tinha Se na votação, o que eu dado estava explicando foi, a maioria do número de sócios, não foi isso? Caso de empate. se na votação, buscando-se essa maioria do capital social, não é alcançado, porque essa votação deu empate, ou seja, 50% pensa de um jeito, 50% pensa de outro. Não tem maioria aí, não tem mais da metade. Então, eu vou utilizar como primeiro critério de desempate o número de sócios. E se o número de sócios não servir para desempatar, decidirá o juiz. Foi isso que eu estava explicando. Seguindo no nosso script aí. Eu já falei de retirada, já falei de remissão, falei dessas obrigações dos sócios, falei até de cessão total e parcial das cotas. Preciso me aprofundar agora no ato ultra vires e te ensinar a teoria da aparência e a teoria do ato ultra vires. Então, eu já tinha iniciado a minha explanação de ato ultra vires e me lembro ter citado o artigo 1015 do Código Civil. O artigo 1015 vai trazer uma informação básica e, no parágrafo único, trará a regulamentação do ato ultra vires. Qual é a informação básica? E aí, só para deixar muito claramente, esse artigo 1015 disciplina acerca da atuação dos administradores. Então, estou falando dos atos praticados pelos administradores. No início da aula, eu te disse que os poderes dos administradores estarão disciplinados no contrato social. E, naturalmente, caso algum administrador realize ou pratique algum ato usurpando, ultrapassando
invadindo os limites desses poderes, é aí que denominaremos o ato de ato ultra vires. Então, o que é ato ultra vires? É o ato praticado pelo administrador fora dos limites de atribuições, além de sua competência, usurpando as suas forças. E é por isso a expressão, é por isso que nós utilizamos essa expressão ultra vires. Ultra vem de além, a mais. Vires vem de força, viril. Então, ato ultra vires é um ato além da força. Ato além da força. Ato que ultrapassa as competências e atribuições que foram conferidas pelos sócios a esse administrador ou a esses administradores. Pois bem, para você entender a teoria do ato ultra vires e a teoria da aparência, eu tenho que te chamar a atenção sobre um pensamento que eu já implantei em você quando nós estudamos sociedade em comum. A sociedade em comum tratava daquela hipótese da responsabilidade do sócio contratante se o credor sabia ou devia saber do pacto limitativo de poderes. Lembram disso? Pois bem, o que é que eu estou querendo estudar aqui? Eu quero estudar uma situação em que um administrador cometeu um ato além de suas forças, um ato ultra vires. Não se questiona, portanto, o ato ultra vires. Ele aconteceu. Que bom será se a sociedade pagar a esse credor. O administrador contratou com Joãozinho, praticou até um ato ultra vires, mas a sociedade pagou a Joãozinho. Era um contrato de 20 mil, a sociedade pagou. Ótimo, não temos problema nenhum com isso. O problema é outro. O problema é assim, é se Joãozinho não receber os 20 mil da sociedade e tiver que cobrar. Joãozinho vai cobrar de quem? Porque o administrador contratou pela sociedade, mas praticou um ato que não era de sua alçada. Praticou um ato que estava além de suas forças. E aí, imagine, esse terceiro vai cobrar da sociedade, esse terceiro vai cobrar só do administrador, como fica isso? Até aí, vocês entenderam o meu exemplo e entenderam a importância sobre o estudo do tema? O credor que não recebeu o seu crédito vai cobrar de quem se o administrador cometer um ato ultra vires? Alguém se atreve? Bem, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, não estão? Estão quietinhos aí porque não sabem a resposta ou não estão me ouvindo? Você tá puxado. Tá puxado. Eita, não vou nem dar margem, Repete, porque daqui a pouco professora. começa a sofrência. A sofrência não é só de noite nas lives, não. É aqui na aula de Direito das Sociedades. Exatamente. Não é? Agora, pelo amor de Jesus, vocês estão aí em casa, vocês se liguem em mim, viu? Que daqui a pouco fica tudo viajando aí no espaço sideral, aí realmente se perde. Ó, foco. Porque, inclusive, a entidade trabalha à distância e é ela que vai fazer a prova. Vou falar da prova já já. Então, os simples mortais precisam estar concentrados, igual estariam lá se estivessem diante da entidade. Vamos lá. Vou repetir.
Jesus, meu Deus. Ou tem que assustar um pouquinho para não achar que está de prega em casa, de férias. Eu digo a todo dia, meu filho, aqui não é férias não, viu? É só brincar, assistir filme, dormir e bagunçar tudo, não. Tem que fazer atividades. Eu estava trazendo o seguinte exemplo. Um administrador agiu em nome da sociedade e realizou um contrato com o João. Só que quando esse administrador realizou o contrato, praticou ato ultra vires, ou seja, contratou com o João, mas não tinha poderes para fazer aquela contratação. Se a sociedade paga João, ufa, tudo resolvido. Mas se a sociedade não paga João, João está pirado e quer cobrar o seu crédito, 20 mil reais, para a sociedade. Deve João cobrar só da sociedade, só do sócio que praticou ato ultravires ou dos dois? Antes que você chute ou responda na doida, eu vou lhe explicar. Isso está no parágrafo único do artigo 1015. A resposta é a seguinte. Na verdade, primeiro, eu vou ter que verificar se João, o terceiro, sabia ou devia saber do pacto limitativo de poderes para o administrador. Então, eu preciso antes descobrir se João sabia que esse administrador não podia praticar aquele contrato, realizar aquele contrato. Por quê? Se esse João, terceiro, não sabia e nem tinha como saber, ele está agindo com a boa-fé, que por sinal se presume, e eu vou entender que se o administrador, se aquela pessoa que agiu em nome da sociedade era mesmo administrador, então a presunção é que ele podia agir pela sociedade e João terceiro vai poder cobrar da sociedade. Esta é a teoria da aparência. Aparentemente, o administrador estava agindo representando a sociedade. Então, a sociedade responde. Agora, avançando, e qualquer coisa depois eu repito. Se nesse contrato, João exigiu o contrato social que constava na cláusula 11ª, quais eram os poderes que o administrador tinha. Então, João, de posse desse contrato social, ou sabia ou devia saber desta limitação de poderes. Se João não leu, é problema dele. Mas quando ele sabia ou devia saber que existia um pacto limitativo, que o administrador não podia celebrar aquele contrato e contratou, esse terceiro assumiu o risco. Se esse terceiro assumir o risco, esse terceiro cobrará do praticante do ato ultravires. Esse terceiro cobrará de quem praticou o ato ultravires. De novo, se o credor não sabia dessa limitação dos poderes do administrador, a sociedade responde. Essa é a teoria da aparência. Se, porventura, o terceiro sabia ou devia saber, quem responde é o administrador. Olha, para que eu aplique a responsabilidade perante o administrador, eu tenho que provar que o terceiro sabia ou devia saber. Porque, senão, a presunção é que a sociedade responde pelos atos praticados pelo seu administrador. A primeira hipótese é regida pela teoria da aparência, a segunda hipótese, em que eu imputo ao administrador a responsabilidade, é a teoria do ato ultra vires.
teoria do ato ultra vires. Vou ler para você o artigo 1015, notadamente o parágrafo único. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou venda de bens imóveis, que depende do que a maioria dos sócios decidir. O excesso por parte dos administradores, olha, excesso por parte dos administradores, isto é, o ato ultra vires somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade, ou se, provando-se que era conhecida do terceiro, note que a primeira hipótese é o devia saber, e a segunda hipótese é o sabia, e a terceira hipótese, tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então, quando essa limitação estiver inscrita ou averbada no registro de pessoa jurídica, quando provar-se que o terceiro tinha conhecimento dela, ou quando se tratar de operação manifestamente estranha aos interesses da sociedade, aplicar-se-á a teoria do ato ultra vires, imputando-se responsabilidade ao administrador diante de possíveis prejuízos gerados a terceiros. Bem, esgotei aí essa teoria do ato ultra vires, vou então avançar para a última parte da nossa aula. Se nós acabarmos, vou até liberar você. Quero estudar agora a diferença conceitual entre resolução da sociedade e dissolução da sociedade. Essas duas palavras são palavras técnicas e que são adotadas com significados distintos. Vocês não podem confundir os sentidos de cada uma dessas palavras. Então, o que é resolução é diferente do que é dissolução. Vamos lá, então. Ambas as palavras se referem à extinção da sociedade. Ambas dizem respeito a hipóteses de extinção da sociedade. Só que elas se diferenciam pelos seguintes detalhes. A resolução abarca a extinção da sociedade entre os sócios interna corporis. A resolução da sociedade é, portanto, a extinção da sociedade em relação a algum sócio. Não faz extinguir a sociedade erga omnes perante terceiros. Por outro lado, a dissolução da sociedade faz efetivamente a extinção da sociedade perante terceiros, erga omnes. Então, de novo, na resolução, a sociedade só se extingue para o sócio, não para o terceiro, não sócio. Já na dissolução da sociedade, a sociedade se extingue para todos, perante terceiros, erga omnes,
teremos aí, inclusive, o cancelamento do CNPJ no mesmo órgão que foi o competente para criar essa sociedade. Estou falando aqui de sociedade simples. Essa sociedade foi criada perante o registro de pessoa jurídica e, então, ela vai ser dissolvida no mesmo lugar, perante o registro de pessoa jurídica. Registro civil de pessoa jurídica. Deixa eu te dar alguns exemplos para você compreender aí a minha fala. Eu já ensinei nessa aula de hoje a retirada dos sócios. A retirada de um sócio. Vamos imaginar que nessa sociedade composta por 24 sócios, Laura decide se retirar. A retirada de Laura não vai automaticamente ou necessariamente gerar a extinção da sociedade para todos, inclusive para terceiros, não sócio. Não, de jeito nenhum. A saída de Laura vai gerar a extinção da sociedade para Laura e para mais ninguém. A retirada de sócio é uma espécie de resolução da sociedade. Resolução da sociedade. Aliás, acompanhando aqui os slides, quando você coloca aí no Código Civil, se você tiver aí no Código Civil, em cima do artigo 1028, será que eu não botei, senhor? Aqui. Em cima do artigo 1028, você tem da resolução da sociedade em relação a um sócio. Então, a saída desse sócio faz com que a sociedade seja resolvida para ele, não para todos. Outro exemplo de resolução da sociedade acontecerá no caso de falecimento do sócio. É o que dispõe, inclusive, o artigo 1028. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato dispuser diferente. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou se por acordo entre os sócios, regular-se a substituição do sócio falecido. Mas, em regra, a morte do sócio faz dissolver a sociedade, na verdade, faz extinguir a sociedade só para ele. Por isso o termo resolução da sociedade. Note que quando eu te expliquei retirada, eu não usei o nome resolução, mas é uma espécie de resolução, é por isso que consta aí, dentro da seção 5, cujo título é Resolução da Sociedade em relação a um sócio. Avançando um pouquinho, também a exclusão do sócio remisso, não que todo sócio remisso seja excluído, mas se porventura a maioria dos demais sócios optar pela exclusão do sócio remisso, então essa expulsão também será uma hipótese de resolução da sociedade. Resolução da sociedade. Ok, gente? Então, já dei hipóteses de retirada, de expulsão, de morte do sócio. Todas essas são hipóteses de resolução da sociedade. Agora, as hipóteses de dissolução da sociedade, que são aquelas hipóteses
que fazem extinguir a sociedade, não só entre os sócios, mas perante terceiros, então eu vou ter uma extinção tanto interna corporis quanto erga omnes. Essas hipóteses estão previstas no artigo 1033. Antes até de eu chegar no 1033, deixa eu repetir essa minha fala para você saber. A resolução da sociedade gera extinção da sociedade tão somente interna corporis. A resolução da sociedade representa a extinção da sociedade tão somente interna corporis. Agora, já a dissolução da sociedade resulta na extinção da sociedade, tanto interna corporis quanto erga omnes. Tanto interna corporis quanto erga omnes. Ok? As hipóteses de dissolução da sociedade estão previstas no artigo 1033 do Código Civil. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este, e sem oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por prazo indeterminado. Então, são aquelas sociedades por prazo determinado, mas pode haver a hipótese de não haver a dissolução da sociedade se houver prorrogação por prazo indeterminado. Também dissolve-se a sociedade por consenso unânime dos sócios. Também por deliberação dos sócios, por maioria, na sociedade por prazo indeterminado. Na falta de pluralidade de sócios, se reconstituída, não reconstituída no prazo de 180 dias. E em caso de extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar a sociedade. Então, vamos aqui com calma para entender esses incisos do artigo 1038. Em relação ao vencimento do prazo da sociedade por prazo determinado, acho que você compreendeu bem. Se nós fizemos uma sociedade que vai funcionar até o dia 16 de abril e a gente não tem interesse de continuar com essas atividades, então, naturalmente, haverá a dissolução desta sociedade. Minha garganta está queimando aqui. Também, com a votação e a concordância unânime dos sócios, haverá a dissolução da sociedade. Imagine, por outro lado, que essa é uma sociedade por prazo indeterminado, os sócios vão votar se a sociedade vai ser dissolvida ou não. Maioria absoluta dos votos. Vamos imaginar aí, se eu alcançar, mais da metade dos votos, sendo aí essa maioria computada por mais da metade do capital social, imagine que agora eu tenho uma outra hipótese. Imagine uma sociedade formada por duas pessoas, sócio A e sócio B. Sócio A falece e não deixa herdeiros para assumir aí esse papel de sócio. Diante do falecimento do sócio A, o sócio B vai ficar sozinho na sociedade. Só que uma sociedade simples não pode continuar com uma pessoa só. Não existe sociedade simples unipessoal. Isso significa dizer, meus queridos, que o Código Civil também oportuniza para esse sócio, que eu estou chamando de sócio sobrevivente, o Código Civil oportuniza
o direito à última chance, dele tentar recompor a pluralidade dos sócios num prazo de 180 dias. Se, porventura, esse sócio sobrevivente não reconstituir a pluralidade dos sócios dentro desse prazo de 180 dias, aí isso é justo motivo para a dissolução da sociedade. É justo motivo para a dissolução da sociedade. Todo mundo entendeu até aqui o que é recompor essa pluralidade. Aí esse sócio B sobrevivente vai ter que buscar um sócio C, porque senão não vai poder permanecer como sendo a sociedade de um só, de jeito nenhum. Como sendo a sociedade de um só, não pode não. Pois bem. Então ele tem que procurar outro sócio, professor, é isso? Ele tem que procurar outro sócio nesse prazo de 180 dias. Se ele não procurar essa pluralidade, né, resgatar esta pluralidade em 180 dias, não funciona. Ou seja, então, vai ser justo motivo para dissolver a sociedade. O que? Eu não estou vindo, está baixo, gente. Eu disse, essa pluralidade é isso, ele procurar um outro sócio para compor. Resgatar, restabelecer esta pluralidade. Isso mesmo. Entendi. Ok. Ok? Obrigado. Nada. Última informação ali desse artigo 1033 se faltar aí, se extinguir a autorização para o funcionamento. Uma pessoa jurídica não pode funcionar sem a respectiva autorização. São os alvarás de funcionamento, são as autorizações do poder público para que essa atividade possa acontecer. Se extinguir na forma da lei a sua licença, né, a vigência desta autorização, isso é justo motivo para dissolver a sociedade. Quero fazer, no finalzinho dessa aula, uma observação, para daí eu falar das provas. Por favor, esse 1033 deve ser estudado, e se você quiser que eu use uma palavra até mais curta e grossa, eu vou usar. Deve ser decorado por vocês. Porque nas demais sociedades contratuais, em todas essas sociedades, eu também vou precisar desse artigo 1033. Quando eu estudar a dissolução da sociedade em nome coletivo, que é a próxima, olhe no artigo 1044, e vai dizer: a sociedade se dissolve por todas as causas listadas no 1033 e pela decretação da falência. Eu vou sempre precisar, nas 3 sociedades contratuais, sociedade em nome coletivo, em comandita simples e sociedade limitada, eu vou precisar do 1033. Se você não souber essas hipóteses que permitem a dissolução da sociedade, vai ficar difícil. Estude isso, por favor. A observação também que eu quero fazer ainda sobre esse artigo é que não basta você identificar esse motivo e a sociedade, feito um passe de mágica, ou igual à explosão da lâmpada do Aladim, a sociedade vai sumir. Não é assim, não. Aqui são motivos teóricos, puros, que o direito confere para a dissolução da sociedade. Mas a dissolução da sociedade é efetivamente, realmente considerada, vai acontecer no cartório de pessoa jurídica. É preciso fazer uma série de diligências operacionais perante o cartório de pessoa jurídica e para as outras sociedades, perante a junta comercial. O registro de pessoa jurídica, o cartório, vai requisitar uma série de certidões negativas,
certidão de que não deve nada perante os órgãos competentes, é completamente adimplente perante as fazendas, não tem nenhum processo com crédito pendente de pagamento em seu nome, enfim, uma série de certidões negativas serão exigidas para que se operacionalize perante o cartório de pessoa jurídica a dissolução dessa sociedade. Então, não basta ter o consentimento unânime dos sócios, não. Se essa sociedade estiver devendo alguém, o cartório de pessoa jurídica não vai dissolver a sociedade. Porque se fosse assim, seria uma mão na roda para os ninjas de plantão passarem aí o calote em Deus e o mundo inteiro, elaborarem aí criarem uma assembleia com o consenso unânime dos sócios querendo dissolver a sociedade. Aí eu estaria a institucionalizar o calote. Isso é ninjaria e pistoleiragem ilimitada. O código não vai aprovar isso, não. Então, aqui são os motivos, mas ainda existem diversas operacionalizações perante o mesmo órgão que criou essa sociedade, para que, efetivamente, esta sociedade seja dissolvida perante terceiros, no sentido erga omnes, ok? Então, entenda que aí são motivos puros, de pleno direito. Agora, para dissolver essa sociedade efetivamente, a gente vai ter que diligenciar aí uma série de operações ou diligências a serem cumpridas. Isso tudo é necessário para a proteção de terceiros, credores, e em prol de uma segurança jurídica contra a institucionalização do calote e da fraude. Bem, oficialmente, então, eu encerro, né, o conteúdo da aula de hoje e vou fazer algumas considerações, alguns informes sobre as provas. Eu já vim aí preparando vocês sobre como seriam as provas. Já estava dizendo que certamente seriam provas virtuais no sistema, né, do AVA, o que nós estamos usando para que vocês tenham acesso à plataforma da Universo, dos estudos dirigidos, enfim, o universoead.edu.br. E eu disse apenas que vocês, por favor, aguardassem uma manifestação oficial da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria se manifestou antes de ontem, vocês receberam os informes ontem, e, sinceramente, eu fiquei muito aliviada com o que eu recebi da reitoria e da Pró-Reitoria. Me senti aliviada mesmo, porque ninguém queria, nem eu, nem vocês, que essa notícia viesse em cima da hora para fazer a prova nos próximos dias. Porque para você pode não fazer diferença se você está estudando gradativamente e se você está acompanhando as aulas ao vivo. Mas eu não posso esquecer que tem um colega que está na roça e não tem acesso à internet, tem um colega que tem uma maior dificuldade financeira, não consegue pagar o pacote de internet e não está tendo acesso às aulas. Então, essas pessoas não poderiam ter sido pegas de surpresas para se virar nos 30 e mover o mundo ou atravessar o mar e poder fazer a prova. Então, quando a Universo, através da Pró-Reitoria, informou que a semana de provas aconteceria do dia 11 de maio ao dia 16 de maio, isso foi um alívio no meu coração e na minha alma. É um tempo substancialmente grande, relevante, suficiente, como você quiser chamar, para que todos vocês se organizem em relação às datas de fazer as provas, onde vocês estarão acessando os computadores. Entendo que é ruim fazer as provas no celular. Acho que você pode até assistir minha aula pelo celular, mas fazer a prova vai te dar um trabalho. Então, é um tempo razoavelmente significativo para que você se planeje. Se você não tiver computador em casa, que você vá para a Lan House. Se você não tiver Lan House,
ou não puder pagar, que você busque ajuda através do computador de um parente, de um amigo, do colega, sei lá, mas é um tempo que você vai poder se organizar, que você vai sair da roça para na semana você vir para cá, para ter acesso à internet, enfim, você vai ter que funcionar. Quero justificar que, infelizmente, nós não estamos podendo abrir o campus para oportunizar o acesso aos computadores a quem não tem. Porque, por ordem do governo, todas as instituições estão fechadas, inclusive, logo que a quarentena começou, a Unifacs e algumas instituições foram multadas porque estavam abertas. Então, nós estamos proibidos pelo governo de abrir a instituição. Então, por favor, seja igualmente sensato e não culpe a universidade por estar fechada e você não ter acesso. Estamos cumprindo ordens governamentais. Então, eu peço sensatez a vocês também, peço compreensão, peço colaboração, porque às vezes a gente vê algumas considerações críticas, porém bem razoáveis, e essa eu quero, até para a gente melhorar o nosso sistema, que nós não somos perfeitos. Mas eu vejo cada digressão de gente que parece ET, que só está ali para bagunçar, para perturbar o juízo, para criticar, mas não colabora positivamente nesse barco que estamos todos juntos. Então, sejam, por favor, transmissores desse meu pedido de compreensão e de colaboração recíproca, porque a faculdade não pode abrir, porque a gente não vai ser multado por violar regras e determinações do governo. Quem não conseguir, de alguma forma, fazer as provas, serão direcionados para a segunda chamada, e a reitoria vai fazer uma publicação aí oficial sobre segunda chamada. Então, a gente ainda não sabe se vai ser de graça, se vai pagar, se vai ser mais barato, se vai pagar uma vez só, enfim. Não perguntem isso, estaremos aguardando os próximos comunicados acerca da segunda chamada. Por enquanto, nós vamos viver o hoje, e o hoje é fazer uma campanha para que todos possam fazer as provas em tempo real, que é nessa semana do dia 11 ao dia 16 de maio. Olha, sinceramente, aqui para nós, eu sei que eu estou gravando, mas eu vou te dizer uma coisa. As provas serão todas sem questões subjetivas. Elas são formadas tão somente com 10 questões objetivas. Serão feitas no dia e no horário da aula, durante o horário da aula. Então, você vai ter 1h e 40 minutos para fazer a prova, mas não é da hora que você entrar no sistema, não. É do início da aula. Então, minha aula que começa 10h15 às 12h, se você entrar no sistema 11h20, é como se você tivesse chegado atrasado no dia da prova. Você só vai ter 12 horas, até 12 horas para fazer a prova. Não é o professor que vai estar online administrando isso, é o sistema da Universus, a prova vai estar disponível pontualmente a partir do horário da aula. E o sistema bloqueará o acesso à prova no término da aula. Então, não adianta você pedir clemência, pelo amor de Jesus, amoleça o coração, professora Bruna, professor X ou professor Y, porque isso é automático do sistema. Se, porventura, o sistema da Universo der pau no dia, porque vamos ser bem francos, como eu estou sendo, pode acontecer tudo bem, pode ter um problema no sistema. É a primeira vez que todos nós estamos passando por essas experiências. Antes, a Universo só tinha experiência com as disciplinas SP, AVA, semipresenciais, ou EAD, mas a gente não tinha esse suporte enorme para que todas as disciplinas do presencial fossem abrigadas pelo Universo EAD. Então, pode acontecer alguma coisa. Toda a equipe da TI da Universo, acreditem, eles trabalham de domingo a domingo. Assim como eu estou trabalhando de domingo a domingo, não tem hora para eu receber tutoriais e mensagens no WhatsApp, tudo isso em prol dessa qualidade na prestação dos serviços. Igualmente, o pessoal da TI tem trabalhado incansavelmente para
reestruturar o sistema e suportar isso tudo. Nádia, muito obrigada pela sua manifestação. Você é aluna, mas você também é uma funcionária da casa e pode servir de testemunha viva perante os seus colegas sobre o nosso incansável trabalho. Eu já estou com cara de cansada porque eu não tenho hora para acabar de trabalhar no meu dia. Mas estamos trabalhando, Nádia, e todos nós, o tempo inteiro, de sol a sol, de chuva a chuva, de domingo a domingo, recebendo mensagens sem alunos ou quaisquer pessoas pensar que se trata de horário de almoço, que se trata de 6 horas da manhã, ou que se trata de um horário que esse funcionário não estaria em seu horário presencial de trabalho. E todos os funcionários a quem, em nome de Nádia, eu aplaudo, porque eles estão respondendo a todas as mensagens. Eles merecem aplausos, efetivamente, por colaborarem para tudo isso acontecer. Todos. Então, não quero nem citar o nome de ninguém, só estou falando Nádia, porque Nádia está na sala, e ela aqui representa os demais colegas que também ela tem, que são meus. Se no dia o sistema der problema por conta da Universo, vocês não precisam entrar no estresse. E eu peço, em nome de Jesus, ou quem você acredite, que não fique comendo. Tem gente que sofre por antecedência. Tem aluno me perguntando já da AVS. E eu estou logo dizendo, com esse meu jeito louco e transparente de ser, de dizer, gente, eu sei lá o que é que vai acontecer na época da AVS, se a V2 vai ser presencial ou não, eu sei lá, eu vou cumprir como representante da Universo as determinações do governo. Se o ACM Neto disser que dia 5 de maio está todo mundo de volta, está todo mundo de volta. E a V2 vai ser presencial e a VS vai ser como você conhece. E se continuarmos em isolamento, manteremos essas estratégias. Então, por favor, em vez de vocês ficarem se afundando nos problemas, pensem na solução e no presente. Esqueçam VS, esqueçam V2 por enquanto. O sistema será assim para V1, 10 questões de marcar, todas as questões objetivas. O resto falaremos oportunamente. Falaremos oportunamente. A V1 vai ser com 10 questões objetivas. O meu assunto de V1 vai ser até sociedade em nome coletivo. Então, próxima aula eu vou falar de sociedade em nome coletivo, encerro o assunto da V1, sigo o meu barco, que eu não vou ficar com 3 horas de revisão, que eu nunca fiz revisão presencialmente, não vou ficar fazendo revisão online. Eu posso até dedicar uma aula, aliás, eu vou fazer um simulado, que são com 10 questões objetivas, para que force vocês a entrarem no sistema, saberem onde é o ambiente que vocês vão acessar, que essas questões não vão ser as mesmas da prova, claro, antes que tenha algum louco me perguntando aí, mas esse simulado vai ser fabuloso, para que vocês entrem, porque, por incrível que pareça, quer saber, tem aluno que tem internet e até hoje não assistiu uma aula online, tem aluno que não entrou no AVA, e vai entrar no dia da prova e não vai saber senha, e não lembra login, e está perdido, e não vai ter uma equipe da Universo no ar para atender esses perdidos, não. Esses daí vão fazer segunda chamada. Eu estou dizendo isso hoje, 16 de agosto, de abril, um mês antes da prova. Estou falando um mês antes da prova, porque depois vem gente me chamando no WhatsApp, e 16, no dia da nossa prova, que eu nem sei se é 16 de maio, mas vamos olhar aqui no calendário, né? Na quinta-feira de maio, vai ser exatamente no dia 14 de maio. 14 de maio, professora Bruna, na hora da prova, vai desligar o celular, porque eu sei que vai vir loucos de todo gênero, e eu já vou estar estressadíssima, então não vou resolver, não vou ficar um bocado de mensagem no WhatsApp, agoniada, se eu já cantei essa pedra um mês antes, 4 semanas antes. Então, vocês falem para os colegas de vocês que não estão me ouvindo, que se organizem em relação ao conteúdo que eles estão perdendo,
que peguem as minhas aulas no YouTube, se eu não coloquei todas lá, eu vou colocar, que se cheguem para os professores e se achem, porque no dia da prova eu não vou amparar nenhum perdido no espaço sideral. Cada questão objetiva vai ter até letra E, A, B, C, D e E. Cada professor vai cadastrar, no mínimo, 20 questões. As provas serão randômicas, isto é, o sistema, aleatoriamente, desse banco de questões criado pelo professor. Então, cada professor criará o seu banco de questões. O sistema vai, aleatoriamente, escolher essas questões e vai escolher 10 questões e formar a sua prova. Isso significa dizer que as 10 questões feitas por Nádia pode ser diferentes das 10 questões feitas por Ivana, por Matheus, por cada um de vocês. Então, o professor vai alimentar um banco de questões, de no mínimo 20 questões. Eu mesmo vou botar lá umas 20, 30, vou botar umas 30, 40, para acabar com a ninjaria. Porque daqui que vocês formam de WhatsApp, tiram foto, descubram não sei o quê, tem tempo para fazer a prova, e espero que sejam honestos consigo mesmo em relação ao aprendizado. Antes que alguém venha aqui, não é, porque meu diploma está em casa. Mas quem calma, faz viu, ninjaria professora? Calma, a senhora pode está muito até brava. passar, mas é ninjaria. Viu? Diga, eu já falei tudo que eu queria. Já Professora, está muito brava, viu, Bruna? Calma. Oh, mas não é, porque tu não tem noção da quantidade de mensagem de WhatsApp que eu tenho aqui, de cada pergunta, que só a graça do Senhor. Tem gente que está dizendo assim, que eu acesso para pegar o estudo dirigido, que eu nunca peguei. Vai perguntar a minha? Ou pergunta ao colega, porque eu estou lotada de trabalho, velho. Tem pena de mim, que eu também me canso. Diga. Professora, se voltar no dia 5, será mantida as provas online ou vai ser presencial? Ai, sei lá. Não vai voltar dia 5, não. Não vai voltar dia 5, não, mamãe. Tá bom. O governo fala aí que é 3 meses nessa sofrência. Queria muito voltar. Se voltar, voltou, né, Lessa? Se voltar, a gente vai fazer presencial nesses dias aí, para não ficar mudando toda hora. Sei lá, não sei. A universidade dizer. Eu não sei. Professora? Só um detalhe, antes que eu me esqueça, já te passo a palavra. Caso aconteça algum problema no dia da prova, que o seu sistema caiu, isso acontece, né? Você está na internet, a internet caiu, tá? Não se desespere. Você vai fazer questão por questão, quando você escolher a letra correta, o sistema da Universo vai salvar automaticamente essa resposta. E desde que você retorne para a prova dentro do horário da aula, que é o mesmo horário para você fazer a prova, você pode fazer. Não vai cair, você não vai poder voltar nunca mais, não. Então, assim, eu estou aqui fazendo minha prova, são 10h30, minha internet caiu, apagou tudo, voltou. Não tem nada, você vai entrar de novo no seu sistema, se você só responder uma única questão, essa questão vai estar lá salva, e você vai poder fazer as outras 9. O que não dá é para o seu sistema cair e você querer voltar 1h da tarde, que aí já acabou o horário da disciplina, entende? Mas você pode sair e voltar, até porque você quis, desde que seja dentro do horário estabelecido para a prova. 2 tempos de aula para todas as disciplinas. Mesmo que você tenha uma disciplina de 3 horas aula, você vai fazer a prova em 2 horas aula, como era quando você fazia presencialmente. Alguém queria falar e eu interrompi aí. Fui eu, professora. Daí, Diga, amor. Então fale aí, depois eu falo. Eu tenho uma dúvida. Como você me disse, vão ser colocadas 20, 30 questões e vão ser selecionadas aleatoriamente pelo sistema. A minha dúvida é a seguinte: se tiverem 10 questões complexas e 10 fáceis, por exemplo, o sistema tem a capacidade de selecionar isso para um aluno não pegar as 10 questões mais difíceis e o outro pegar as 10 questões mais fáceis? Ou o que foi orientado aos professores? Claro que não. O sistema é randômico aleatório. Então,
o professor que tem que ter bom senso aí de colocar as questões dentro do que foi ensinado em sala de aula. O sistema randômico é matemático aleatório, de combinação. É como estiver jogando para cima 10 questões, pega, são essas aí. Não vai fazer filtro automaticamente do que é fácil e do que é complexo. É aleatória a seleção das 10 questões. Então, é o professor que tem que ter o bom senso de colocar o nível de questões que ele quiser. Algumas fáceis, algumas nível médio, algumas difíceis. Eu não me importo muito, eu não quero saber, sinceramente, e com a pureza da minha alma, eu não fico preocupada com a questão ser fácil ou ser difícil. Eu fico preocupada em ter a questão que eu dei na aula. Porque o fácil ou difícil, muitas vezes, depende do estudo do aluno. Então, a minha preocupação é, eu dei na aula, beleza. É isso aí. Algumas serão menos complexas, outras, né, que tem aquelas de somar, de contas verdadeiras, essas são mais complexas, mas a preocupação é, dado em aula. Se é fácil, se é difícil, o professor tem a liberdade dele de cátedra. Olá, Pro. Oi. Eu gostaria de pedir 2 informações. No caso, essas atividades que são feitas através dos meios virtuais servirão para o VT, não é isso? Isso, exatamente. Assim, eu tenho muitas atribuições, eu sou autônomo, e, no caso, eu não consegui entregar essa última atividade que venceria no dia 9. Teria uma nova data para mim entregar essas atividades ou apenas essa data estabelecida? Olha, eu vou responder considerando que você está perguntando sobre a minha atividade. Mas essa pergunta, se for, né, se isso servir para você em relação a algum outro professor, o ideal é que você pergunte sempre ao professor da disciplina. Para mim, todos aqueles que não cumpriram o prazo dia 9, mandem. Ainda assim, eu vou considerar, posso até diminuir um deciminho, uma pontuaçãozinha, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer, eu tenho sido muito condescendente, nem sei se eu vou tirar ponto, mas tenho sido muito condescendente, porque eu estou vendo, estou registrando aqui quem está presente, e muitas vezes, pela boa-fé e pelas circunstâncias anormais que nós estamos vivendo, se você está aqui na aula e, porventura, não conseguiu entregar o assunto, o estudo, você pode estar trabalhando. Tem um aluno, inclusive, da turma de vocês, que entrou em contato comigo, que, em função do trabalho, ele não está conseguindo assistir a aula. Eu não vou entender que ele é um vagal. Isso acontece, sim. Então, eu peço que vocês entrem em contato com os professores, demonstrem para ele as dificuldades. O que ele não vai conseguir é fazer essa automática presunção. Mas, na medida do possível, eu e todos os professores têm sido muito compreensivos. Muito compreensivos. Então, pode sim, Anderson, entregar para mim, mande por e-mail essa tarefa que você não fez. Ok? Ok, fico muito grato. De nada, obrigada a todos vocês. Um beijo. O estudo dirigido que era para o dia 9, deu hoje. Vocês fazem, gente, é bom que vocês estudam antes. O presente eu já dei a vocês, se vocês não viram. Essa semana não tem atividade. Eu coloquei lá o estudo dirigido, praticamente repeti o estudo anterior, porque eu não tinha acabado de dar a sociedade simples, e não coloquei outras questões, outros estudos dirigidos, para vocês entregarem na próxima semana. Então, estou dando um presentinho a vocês. Estou aqui dando risada com o Leandro. Ó, louco! Existem questões difíceis, existem questões de Bruna e existem questões da CESP. Então, assim, não existem questões fáceis nem questões medianas, mas difíceis, Bruna e CESP. Ok. Quem aguenta? É por isso que às vezes eu nem olho esses comentários falando da minha aula, senão eu me perco. A senhora pode disponibilizar o slide para a gente depois? Disponibilizo sim. Se eu não disponibilizei ainda, eu esqueci, mas eu disponibilizo com certeza. Uma breve e rapidíssima chamada. Ailton, quando eu for chamando, você já pode ir almoçar, que eu também estou morrendo de fome. Ailton,
Alana, Anderson, Antônio Marcos, Aqui. Daniel, Danilo, Érico, Esther, Flavinha, Ivana, Joyce, Laura, Leandro, Matheus Francisco, Então eu, professor. Silva, Nádia, Rayana, Lessa, Eugênio, Sidney. Pronto. Um beijo. Até quinta-feira que vem. Nesses próximos dias eu posto o slide, sim. Tchau, pessoal.